O SeaWorld está monitorando de perto uma orca culpada por matar um treinador. Eles chamaram de apenas mais um show de orcas, até se tornar os últimos momentos de Savannah Calloway. Hoje, estamos revelando o lado mais sombrio desses treinadores que enfrentaram o puro poder desses gigantes do oceano. De um treinador japonês que achava que misturar golfinhos e orcas no mesmo tanque era inofensivo, ao primeiro ataque já registrado, envolvendo não um, mas 2 treinadores ao mesmo tempo. O ataque que deixou um treinador morto, afogado por uma baleia assassina. E então, os últimos momentos de Savannah Calloway, devorada viva por uma orca. Mas antes de revelarmos esse momento aterrorizante, vamos começar com o sangue de Estrela no azul. Se você estivesse no estádio em 15 de março de 2007, teria pensado que estava prestes a testemunhar a história sendo feita, não a história manchada de sangue. O sol da manhã refletia na superfície da piscina de apresentações no Mediterranean Marine World, em Valência, Espanha. Os treinadores estavam agitados, preparando-se para a estreia de uma nova rotina com 2 orcas. Meses de planejamento, incontáveis ensaios, nenhum sinal de problema. Pelo menos, nenhum que alguém tenha percebido. As estrelas do show, Estrela, uma orca fêmea de 19 pés com um histórico de desempenho impecável, e Mato, um macho de 21 pés recentemente transferido da França. Eles foram introduzidos lentamente ao longo de 6 meses, de piscinas separadas a sessões completas de natação juntos. Em março, estavam executando suas rotinas em perfeita sincronia. Todos acreditavam que estavam prontos. Às 11h30 daquela manhã, com 2.000 espectadores em seus assentos, os portões se abriram. Estrela e Mato deslizaram para a piscina principal, formas elegantes em preto e branco, deslizando sem esforço pela água. A primeira metade do show foi impecável. Seus saltos impressionantes, suas poderosas batidas de cauda. Então veio a parte do show que ninguém poderia ter previsto. Ambos os treinadores, Rebeca Torres com Estrela, Michael Weber com Mato, entraram na água para uma natação sincronizada. Deveria ter sido simples. Caminhos paralelos, distância precisa. Mas então Mato mudou, cortando a linha de Estrela e colocando-se entre ela e Rebeca. Na natureza, esse movimento grita dominância. Em uma piscina confinada, foi um desafio. Estrela se moveu sem aviso. Ela avançou diretamente, prendendo Rebeca no meio. Em segundos, a piscina explodiu. Água agitando-se violentamente. Estrela agarrou a perna de Rebeca. Michael mergulhou para soltá-la, mas antes que pudesse alcançá-la, Mato envolveu-se em torno do torso de Michael. O que se seguiu durou 4 minutos, mas para a plateia, pareceu interminável. Gritos substituíram aplausos. A piscina ficou vermelha na água gelada de 52 graus. Todas as tentativas de resgate falharam. As orcas ficaram mais agressivas cada vez que a equipe se aproximava. Às 11h52 daquela manhã, finalmente tiraram Rebeca da água, mas o dano já estava feito. 1 minuto depois, Michael também emergiu. Nenhum dos dois viveria para ver o pôr do sol. Foi a primeira vez na história que 2 treinadores foram mortos no mesmo ataque de orca. E a última vez que o Mediterranean Marine World encenou uma apresentação com baleias assassinas. O ponto de ruptura de Kaia. Era para ser um espetáculo de férias no Japão, um show para deslumbrar famílias e arrancar aplausos. Em vez disso, quando terminou, o Pacífico estava tingido de vermelho. Era 8 de dezembro de 2013. O Kamogawa SeaWorld teve o que chamaram de uma ideia brilhante: combinar orcas e golfinhos na mesma apresentação. No papel, parecia um entretenimento inovador. Na realidade, era um relógio em contagem regressiva para o desastre. E claro, você já sabe onde isso vai dar. Agora, o ar está fresco, carregando o cheiro do Pacífico. E as arquibancadas já estão lotadas de rostos ansiosos.
todos esperando por esta suposta exibição inovadora de trabalho em equipe entre espécies. O que eles não percebem é que para os animais, isso não é trabalho em equipe. É um território esperando para ser defendido. Dirigindo o espetáculo naquele dia estava Robert Wilson, um ex-cirurgião veterinário da Austrália. Cara esperto, está no parque há anos, conhece bem os animais. Ele notou algo estranho com a Kaia, a única orca do parque. Padrões de natação esquisitos, sons incomuns e um novo golfinho macho no grupo, deixando-a ainda mais nervosa. Ele até apresentou um aviso naquela manhã dizendo: "Isso é perigoso." Mas, com as multidões de férias e os assentos esgotados, a administração avança. 2:30 da tarde, o show começa. Kaia está circulando mais apertado do que o normal. 20 minutos depois, Mizu, o novo golfinho, se aproxima um pouco demais do território de Kaia. É isso. Algo muda. Roberts percebe imediatamente. Vai intervir. Procedimento padrão. Mas Kaia muda de trajetória. Ela o arremessa na água. Antes que ele possa acionar seu sinal de emergência, ela está em cima dele, mandíbulas esmagando seu torso. A plateia passa de aplausos a gritos em segundos. Sangue na água. A equipe se apressa, mas os golfinhos estão em pânico, tornando impossível lançar as redes de resgate. 3 minutos. É o tempo que ela brinca com ele, arrastando-o para baixo, sacudindo-o, trazendo-o de volta à superfície apenas para levá-lo para baixo novamente. Ele ainda está tentando dar comandos em inglês e japonês entre os ataques, treinando instintos até o fim. 2:53 da tarde, ela o leva para o fundo, prende-o contra o vidro. Mergulhadores o tiram, mas é tarde demais. Ele é declarado morto menos de 1 hora depois. As consequências? Shows de espécies mistas com orcas, proibidos no Japão. Novos protocolos globais, mas para todos que estavam lá naquele dia, está gravado na memória. Um show destinado a impressionar transformou-se em um exemplo clássico de como ignorar os instintos animais pode matar. Isso não foi apenas um acidente de treinador. Foi a maneira da natureza de dizer: basta. O caminho trágico de Tilikum. Veja, tragédias não surgem do nada. Elas sussurram primeiro, pequenos sinais aqui e ali, fáceis de ignorar, até que de repente ficam altas demais para serem ignoradas. Antes daquele terrível dia que tirou a vida de Dawn Branchot, os avisos já estavam lá. Você podia ver isso na agressão, nas mudanças de rotina e no comportamento estranho e inquieto. Mas, para realmente entender como tudo aconteceu, temos que voltar no tempo. Vamos voltar até as águas geladas da Islândia em 1983. Foi aí que começou. Uma jovem orca com menos de 2 anos de idade foi arrancada de sua família. Em um momento, ela estava deslizando pelo oceano aberto. No momento seguinte, ele estava preso dentro de um tanque de concreto vazio em um zoológico marinho. A água não se estendia muito. As paredes estavam muito próximas, e a liberdade que ele tinha, desaparecida. Meses depois, ele foi enviado para um parque na Colômbia Britânica. A princípio, parecia uma melhoria, mas não era. A piscina era pequena, com pouco mais de 8 metros de largura, e ele foi colocado com 2 fêmeas mais velhas que deixaram claro que ele não pertencia ali. Eles arranharam a pele dele com os dentes, deixando marcas que não apenas doíam, elas o humilharam. O estresse o deixou doente e as feridas emocionais eram ainda mais profundas. Então veio fevereiro de 1991. Uma jovem treinadora, Kelty Byrne, escorregou na água. O que aconteceu a seguir é algo que as testemunhas ainda não conseguem esquecer. Ela tentou sair, emergindo, agarrando-se à borda, mas as orcas continuavam puxando-a de volta para baixo. 10 minutos. Foi assim por tanto tempo, antes que ela desaparecesse sob a superfície para sempre. Horas depois, recuperaram seu corpo. 18 meses depois disso, o parque foi fechado. A orca, Tilikum, foi enviada para o SeaWorld em Orlando. As pessoas esperavam que fosse um novo começo. Não foi.
Em uma manhã de julho de 1999, a equipe chegou e encontrou o corpo de um homem sobre as costas de Tilikum. Daniel Dukes, de 27 anos, havia entrado no parque durante a noite. Ninguém viu o que aconteceu. Nenhuma câmera registrou. Apenas mais uma tragédia, inexplicável, perturbadora. Ainda assim, os shows continuaram. A reprodução continuou. O ciclo nunca se quebrou. E então, chegou o dia. O dia em que Tilikum puxou Dawn Brancheau para a água na frente de uma plateia ao vivo. Olhando para trás, é impossível ver esses ataques como aleatórios. Você pega um animal selvagem e inteligente, prende-o em um tanque pequeno, separa-o de sua família e o submete a anos de isolamento e estresse. Algo está prestes a quebrar. A raiva de Tilikum não surgiu do nada. Foi construída ao longo dos anos, peça por peça, até que não houvesse como contê-la. Alexis Martinez e Keto. Sabe, Keto nunca sentiu o oceano selvagem em sua pele. Nunca caçou presas vivas. Nunca se moveu com um grupo por águas abertas sem fim. Toda a sua vida foi de paredes de concreto e rotinas treinadas. No Loro Park, em Tenerife, ele era uma estrela. Uma orca que podia impressionar um estádio. Multidões vinham de todos os lugares só para vê-lo. Mas em 2009, algo nele mudou. Era véspera de Natal. O parque estava se preparando para seu show de feriado. Keto estava na piscina de treinamento com Alexis Martinez, um treinador de 29 anos que passara anos com orcas. Eles se conheciam bem, e suas apresentações sempre corriam como um relógio. Mas naquele dia Keto parecia diferente. Ele errou alguns movimentos, flutuou na superfície, silencioso e imóvel. Alexis ficou perto, talvez sentindo que algo estava errado, mas sem saber até onde isso iria. Um dos funcionários notou Keto deslizando entre Alexis e a plataforma do palco, quase como se não quisesse que ele fosse embora. Então veio o sinal para o próximo movimento. Alexis nadou para longe. Keto seguiu, devagar no início, depois com mais força. Outro treinador ao lado tentou os comandos de controle habituais, mas Keto os ignorou. Com a ponta do seu rosto, ele empurrou Alexis para o fundo da piscina. As coisas passaram de tensas a críticas em segundos. Sinais de backup foram acionados. Keto emergiu, respirou e mergulhou novamente. Desta vez, ele emergiu com Alexis equilibrado em seu rosto, suas mandíbulas fechadas. Então, sem aviso, ele o soltou e Alexis afundou lentamente em direção ao fundo. O pânico tomou conta da equipe. Os treinadores se apressaram para cortar o caminho de Keto, mas ele parou perto do portão como se estivesse brincando com eles. Só quando uma rede de segurança caiu na água é que ele finalmente se moveu para outra piscina. Isso deu à equipe uma oportunidade. Apenas o suficiente para puxar o corpo de Alexis do fundo. Seus ferimentos eram devastadores. Hemorragia interna, órgãos rompidos, ossos quebrados, marcas de mordida. Não havia nada que alguém pudesse fazer. E aqui está a questão. Não foi um choque completo. Especialistas já haviam alertado sobre o estresse dentro dos tanques do Loro Park. As baleias estavam entediadas, frustradas e socialmente instáveis. Sem uma fêmea dominante para guiá-las, sua hierarquia estava sempre em fluxo. Elas até rasgavam tiras do revestimento do tanque, por puro tédio. Savannah Calloway. Começou como uma daquelas manhãs em que nada parece fora do lugar. Do tipo que você não imaginaria, nem de leve, que terminaria em tragédia. Nesta manhã pesada e úmida, no final de setembro de 2015, o Gulf Coast Marine Adventure Park, em Biloxi, Mississippi, abriu seus portões para mais uma rodada de shows. O estádio de 5.000 lugares brilhava sob o sol do final do verão, quase cheio, o ar denso com protetor solar e expectativa. Os turistas se abanavam preguiçosamente, sem perceber que estavam a minutos de testemunhar um dos momentos mais sombrios da história dos parques marinhos. Este não era apenas um daqueles parques comuns. Fundado em 2001 por um ex-biólogo marinho chamado Dr. James Henderson,
ele havia crescido de um modesto centro de resgate para uma das atrações marinhas mais celebradas do Sudeste. E sua joia da coroa era Nova, uma orca fêmea de 6 metros capturada nas águas russas em 2008. Com 3.825 quilos, ela era menor do que muitas orcas que se apresentavam, mas sua velocidade incomparável e inteligência afiada a tornavam a estrela de todos os shows. Sua treinadora, Savannah Calloway, de 31 anos, estava com ela desde 2010. Savannah nasceu para este trabalho. Criada ao longo da costa do Alabama, ela passou a infância ajudando em centros de resgate, ficando muito depois de todos irem embora apenas para confortar golfinhos ou tartarugas marinhas feridas. Essa paixão a levou a concluir um mestrado em ciência de mamíferos marinhos na Universidade de Miami, e quando ela entrou no programa de aprendizado da Gulf Coast, já havia conquistado uma reputação por seu vínculo único com os animais, especialmente com a Nova. Mas no início de 2015, algo estava mudando. Nova começou a mostrar sinais preocupantes, andando inquieta na água, vocalizações estranhas no meio da noite e uma recusa teimosa em realizar truques que antes fazia perfeitamente. Em março, ela prendeu um treinador contra a parede da piscina durante um exercício de rotina. Ninguém ficou ferido, mas Savannah reconheceu isso como uma virada perigosa. Durante o verão, a tensão aumentou. Nova ignorou os sinais de chamada, nadou de forma errática e emitiu sons estranhos e desconhecidos. Savannah registrou suas preocupações repetidamente. No dia 15 de setembro, ela escreveu uma nota assustadora. Movimentos oculares erráticos, recusa de múltiplos comandos e surtos de agressão aberta. Naquela mesma manhã, Nova havia se chocado contra o vidro de observação subaquático, algo que ela nunca tinha feito antes. Ainda assim, com a temporada turística no seu auge, a administração tomava a mesma decisão todas as vezes. Os shows continuariam. E então, chegou o dia 23 de setembro. Antes do amanhecer, o comportamento de Nova piorou. Ela assobiou e estalou por horas. Os sons eram agudos e perturbadores. O treinador noturno Derek Foster disse que em 8 anos trabalhando com mamíferos marinhos, nunca tinha ouvido nada parecido. Mais tarde, eles descobririam que o sistema de filtragem do parque havia falhado durante a noite, alterando o equilíbrio químico da água. Às 11h15 da manhã, Savannah saiu para começar o show principal. Até mesmo os funcionários mais experientes podiam sentir a tensão no ar. A música era animada. A multidão de 4.300 pessoas estava agitada, mas a entrada de Nova estava errada. Ela se movia lentamente, circulando a piscina 3 vezes completas antes de finalmente responder ao sinal de Savannah, uma hesitação que ela não mostrava há anos. A primeira metade da apresentação foi tensa. Cada truque parecia forçado. Então, durante um simples flutuar de costas, Nova estalou suas mandíbulas, o som ecoando pela arena. Do lado da piscina, a treinadora júnior Maria Delgado enviou um aviso pelo rádio. Mas, no barulho da música e dos aplausos, a chamada foi descartada como uma falha no sistema de som. O que aconteceu a seguir transformou um show divertido de tarde em algo que ninguém aqui jamais conseguirá esquecer. Você conhece aquele momento em que um show de repente se transforma em um pesadelo e você não consegue desviar o olhar, mesmo querendo? Foi exatamente isso que aconteceu quando Savannah subiu no rosto de Nova para uma manobra que deveria impressionar a plateia. O movimento era simples na teoria. Savannah montaria enquanto Nova girava rapidamente antes de lançar-se direto para o ar. Mas, no segundo em que começaram, tudo mudou. A linguagem corporal de Nova passou de brincalhona para tensa. Seus cliques de ecolocalização aceleraram, agudos e rápidos, ainda mais altos que a música que tocava na arena. Em vez da rotação suave planejada, Nova girou seu corpo maciço com força para a esquerda. A força lançou Savannah a quase 15 pés através do tanque. Antes que ela pudesse alcançar seu dispositivo de flutuação de emergência, Nova já estava em cima dela. O primeiro golpe foi brutal. As mandíbulas de Nova, fortes o suficiente para esmagar com mais de 19.000 libras de força, prenderam-se ao torso de Savannah. Os aplausos se transformaram em gritos, enquanto a orca sacudia a cabeça de um lado para o outro, da mesma forma que rasgam focas na natureza.
O pânico se espalhou pelas arquibancadas, mas os alto-falantes do parque transmitiam comandos para manter a calma. Os seguranças sinalizaram para seções da plateia saírem de forma ordenada, enquanto outros foram instruídos a permanecer sentados para que os paramédicos pudessem chegar rapidamente à piscina. As famílias se abraçavam, protegendo seus filhos da cena. Durante 7 minutos, o horror só piorou. Ao contrário de outros ataques em que as orcas soltam após o primeiro contato, Nova não parou. Ela arrastou Savannah para o fundo do tanque de 35 pés repetidamente, segurando-a por mais tempo a cada vez. Quando ela emergiu, lançou Savannah no ar. Depois a pegou no meio da queda com uma precisão assustadora. A mesma tática de caça que orcas selvagens usam com presas. A água começou a ficar vermelha. Nova ignorou todos os sinais de chamada, todos os pedaços de comida jogados, até os sons agudos subaquáticos destinados a confundi-la. Em um momento, ela prendeu Savannah contra a janela de observação, proporcionando ao público uma visão de perto que nunca esqueceriam. O treinador assistente Miguel Rodrigues tentou usar a rede de emergência, mas ela travou. A treinadora sênior, Lisa Cooper, ativou o sistema de chamada para levar Nova à piscina médica, mas ela não respondeu. Especialistas mais tarde chamariam isso de bloqueio comportamental, um desligamento total para comandos externos. Finalmente, a equipe de emergência conseguiu separá-los usando um sistema de varas especial, mas já era tarde demais. Savannah foi declarada morta às 11 horas e 47 minutos daquela manhã. A causa listada foi trauma massivo e afogamento. A investigação revelou uma longa série de avisos ignorados. A própria Savannah havia documentado o comportamento preocupante de Nova, mas, como muitos treinadores experientes, acreditava que seu vínculo pessoal com o animal poderia superar os riscos. Outros treinadores tinham notado a agressividade crescente de Nova, mas permaneceram em silêncio, divididos entre proteger uma colega e seguir a liderança da administração. Relatórios internos mostraram que o comportamento piorado de Nova havia sido sinalizado repetidamente e ignorado. Um problema final de manutenção com o sistema de filtragem de água pode ter sido o ponto de virada, mas o verdadeiro problema foi a recusa em enfrentar os sinais óbvios. O parque foi atingido por múltiplas violações de segurança. Os custos de seguro dispararam e a frequência caiu drasticamente. No início de 2016, fechou definitivamente. Nova foi transferida para uma instalação maior e mais rigorosa, onde nunca mais nadou com treinadores. A morte de Savannah tornou-se um aviso que ninguém deveria ignorar. Não importa quão forte seja o vínculo, você nunca pode domar completamente os instintos de um predador. Cláudia Volhard e Tocoa. Vamos levá-lo de volta a um dia que quase se tornou fatal, não para um turista ou um aventureiro, mas para uma treinadora que pensava conhecer o animal com o qual estava trabalhando. Era o ano de 2007. Cláudia Volhard tinha 29 anos. Era uma treinadora experiente e estava em uma sessão que deveria ter sido comum com uma orca chamada Tocoa. Mas para entender o que aconteceu naquele dia, você precisa saber quem era Tocoa e o que ele havia passado. Tocoa nasceu em 8 de novembro de 2000. E por um curto período, a vida parecia bem. Mas, com o passar dos meses, sua mãe, Taimá, começou a atacá-lo, batendo nele com os dentes, prendendo-o contra as paredes da piscina, até mesmo encalhando-o. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, a agressão se tornou tão perigosa que Tocoa teve que ser permanentemente separado dela. Foi então que Kina, outra baleia que tinha acabado de dar à luz um macho chamado Tuar, entrou como substituta. Nos primeiros anos no SeaWorld de Orlando, o mundo de Tocoa girava em torno de Kina e Tuar. Eles eram seu pequeno grupo. Às vezes, Katina e seu filho, e Kika, se juntavam, mas era com Tuar que ele era mais próximo. Os dois jovens machos frequentemente se apresentavam lado a lado. Então, veio o dia 25 de abril de 2004. Tocoa e Tuar foram colocados em caixas e levados de avião para o SeaWorld San Antonio. 2 anos depois, ele foi enviado novamente, desta vez através do oceano, para o Loro Parque, na Espanha, com outras 3 baleias, como parte de um empréstimo para reprodução. Mas isso não era um paraíso.
Cada uma dessas baleias foi tirada de suas mães cedo demais. Elas não sabiam como formar laços adequados. Juntas à força, brigavam constantemente. Tocoa acabou no fundo da hierarquia, mordido, atingido e assediado dia após dia. A equipe tentou enviá-lo de volta para o SeaWorld, mas todos os pedidos foram recusados. Seu corpo tornou-se um mapa de cicatrizes, marcas profundas que os visitantes podiam reconhecer do outro lado da piscina. Às vezes, ele até se encalhava, provavelmente apenas para escapar dos outros. Avance para aquele dia fatídico. Cláudia estava trabalhando com Tocoa há cerca de 1 ano. A sessão era rotineira, um ensaio pré-show realizando um truque chamado empurrão de pé, onde o treinador fica em pé no rosto da baleia e é empurrado pela superfície da água. Só que desta vez, Tocoa mudou o roteiro. No meio da apresentação, ele puxou Cláudia para debaixo d'água, arrastou-a até o fundo, depois voltou à superfície repetidamente. Seus colegas se apressaram para tirá-la. Quando finalmente conseguiram, o antebraço dela estava quebrado em 2 lugares e um dos pulmões havia sido danificado. Ela foi levada às pressas para o hospital e estabilizada. Incrivelmente, Cláudia voltou ao trabalho após se recuperar. Mas as coisas mudaram. Tocoa foi proibido de trabalhar na água com qualquer pessoa que não fosse um treinador sênior. Sem exceções, é fácil rotular uma baleia assim como perigosa. Mas quando você olha para a vida de Tocoa, arrancado de sua mãe, movido de parque em parque, colocado com estranhos que se tornaram violentos, você começa a ver um quadro maior. Annette Ekus e Shamu. Os planos nem sempre saem como o previsto, especialmente quando seu coestrela pesa várias toneladas e tem um conjunto de dentes afiados de caça. Era 20 de abril de 1971. A secretária de Relações Públicas do SeaWorld, Annette Ekus, foi convidada a participar de uma chamativa manobra publicitária. A preparação parecia bastante simples. Ela subia nas costas de uma orca chamada Shamu, deslizava pela água de biquíni e dava às câmeras algo inesquecível. No início, era perfeito. A multidão aplaudia, flashes disparavam, e por alguns momentos, ela se equilibrava nas costas daquela orca como se tivesse feito isso a vida toda. Mas então, justo quando o passeio estava terminando, algo mudou. Sem qualquer aviso, Shamu a derrubou. Antes que alguém pudesse sequer ofegar, suas mandíbulas se fecharam em torno da perna dela. Os aplausos se transformaram em gritos. Num instante, a cena divertida virou uma luta pela vida dela. Shamu a arrastou pelo tanque, recusando-se a soltá-la. Mergulhadores pularam com barras de metal, tentando forçar a abertura da boca dele, mas tinham que ser cuidadosos. Um movimento errado, um puxão repentino, e seus dentes poderiam dilacerar completamente a perna dela. Eles usaram todas as suas forças para abrir suas mandíbulas. Annette foi puxada para fora da água, desabando em choque, com a perna rasgada e sangrando. Ela precisou de 25 pontos. Ela processou o SeaWorld e, a princípio, o tribunal ficou do lado dela. Mas a indenização foi anulada depois. Aquele dia se tornou outro sinal de alerta. Prova de que manter predadores oceânicos em tanques confinados pode se tornar perigoso rapidamente. E então há a Shouka, avançando para 2012. Six Flags Discovery Kingdom. O estádio está lotado, a música está alta e uma orca de 19 anos chamada Shuka está no meio da apresentação. Tudo parece normal, até que não está. Do nada, ela avança para o palco, batendo no treinador com força suficiente para levantá-lo do chão. Então ela os empurra para a água. O show termina instantaneamente. A multidão está confusa. Os treinadores não. Agora, as pessoas que trabalharam com Shouka sabiam que ela podia ser imprevisível. O ex-treinador John Harrov lembrou-se de um dia em que ele deu a ela um sinal que haviam praticado inúmeras vezes. Ela ignorou. Em vez disso, ela o empurrou para debaixo d'água, esmagando-o contra a parede do tanque. O público pensou que fazia parte do show, mas ele sabia que não era. E há mais na história. No ano de 2000,
Cerca de um ano antes daquele incidente público, Shouka perdeu sua única companhia, um golfinho nariz de garrafa macho chamado Merlin. Ele foi levado, deixando-a sozinha. Na natureza, as orcas nunca vivem assim. Eles prosperam com um contato social constante. A lei de bem-estar animal até diz que animais altamente sociais, como as orcas, não devem ser mantidos sozinhos. No entanto, Shouka passou meses em isolamento. Especialistas dizem que esse tipo de solidão pode distorcer o comportamento, tornando esses animais mais agressivos e instáveis. Então, quando Shouka a atacou, não foi apenas um surto aleatório. Foi o ponto de ruptura. Anos de isolamento, frustração e condições de vida antinaturais transbordando. Porque a verdade é que, quando você aprisiona uma criatura inteligente e social e retira tudo o que torna sua vida completa, não é uma questão de se ela se tornará violenta, mas de quando. Kazatka Ken Peters. Você já viu algo acontecer bem na sua frente e sentiu o ar mudar? Foi assim naquela noite em San Diego, 29 de novembro de 2006. O show estava indo bem. Música, luzes, a multidão aplaudindo. Até que Kazatka, uma orca fêmea enorme, fez um movimento que ninguém esperava. O treinador Ken Peters estava no meio do truque. O salto-foguete onde a baleia o lança para fora da água. Mas em vez daquele salto perfeito, Kazatka girou, prendeu suas mandíbulas em torno do pé dele e o puxou para baixo. O que se seguiu foram 9 minutos que pareceram uma eternidade. Ela o arrastava para o fundo, depois subia à superfície apenas o suficiente para ele tomar fôlego, antes de puxá-lo para baixo novamente. E isso não foi a portas fechadas. Toda a plateia assistiu em silêncio atônito. Cada segundo capturado pela câmera. Finalmente, Peters teve uma chance. Kazatka afrouxou o aperto. Os treinadores jogaram uma rede entre eles, dando-lhe a fração de segundo que precisava para nadar livre. Ele saiu vivo com um pé quebrado e feridas profundas de perfuração. Mas aqui está o ponto. Isso não foi a primeira vez. Kazatka já tinha ido atrás dele antes, lá em 1999. Alguns disseram que era apenas o risco do trabalho. O próprio Peters comparou isso a dirigir um carro. Você sabe que o perigo está lá, mas faz isso de qualquer maneira. Outros não tinham tanta certeza. Um predador selvagem preso em um tanque, afastado de seu oceano, forçado a se apresentar. Talvez um dia ela estivesse prestes a surtar. E havia mais. Naquela noite, seu filhote estava chamando de outra piscina. Especialistas acham que aqueles gritos podem ter desencadeado algo primal, uma necessidade de proteger. Seja qual for o motivo, deixou todos fazendo a mesma pergunta. Quanto tempo você pode prender um animal assim antes que ele quebre? A história de Kazatka terminou em 2017, quando uma doença tirou sua vida aos cerca de 40 anos de idade. Uma vida longa para uma orca em cativeiro, mas passada em paredes de concreto, longe da liberdade do mar. O ataque da orca que nunca aconteceu. Talvez você já tenha visto esses clipes agora. Aqueles que afirmam que um jovem treinador de orcas foi morto no meio de um show ao vivo. Eles estão por toda parte. TikTok, X, Facebook, se espalhando mais rápido do que você pode rolar a tela. A história parecia brutal. Uma treinadora marinha de 23 anos, chamada Jessica Radcliffe, supostamente morta por uma baleia assassina durante uma apresentação em algo chamado Pacific Blue Marine Park. Os vídeos mostravam ela sendo arrastada para baixo, perseguida pela água, e em um quadro, a orca emerge com sangue por toda a boca e o que parecia ser braços humanos saindo. Foi chocante, horrível. As pessoas ficaram indignadas. O nome de Jessica estava em alta. Mas aqui está uma questão. Nada disso era real. Forbes, International Business Times e outros investigaram. O parque não existe. Não há Jessica Radcliffe, nem relatórios policiais, nem obituários. Os vídeos, pura fabricação de IA, até mesmo as vozes. Olhe de perto e você notará física estranha nas filmagens. Movimentos que simplesmente não parecem humanos.
E o gore, saído diretamente de um sonho febril de Tarantino. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo.